E aí, minha gente? Olha nós aqui outra vez. Primeiramente, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Tá certo? Somos do canal Conexão Espírita. Eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um evangelho para você. E antes de tudo, aquele recadinho que a gente dá todo vídeo, que tem que ser chato sim, tá certo? Se inscreva no canal. A gente está acompanhando lá nas partes do YouTube lá que nós temos acesso. Tem muita gente que está assistindo e não é inscrito. Pô, não custa nada você se inscrever no canal para contribuir conosco e aí poder fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo relevante e distribua para mais pessoas. Mesma coisa o like, tem que deixar o like, também não paga nada. Aquele sinalzinho de positivo ali embaixo do vídeo, faz o seguinte, deixa já, não tem problema, pode deixar já, depois você assiste o vídeo, porque senão você vai se emocionar, e aí, sei lá, aparece outro vídeo lá, e aí você vai esquecer. Então, já deixa o like, rapidinho, tá certo? Um segundinho, você clica, já era. Tá certo? Também, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para todas as pessoas que você conhecer, até aquelas que você não conhece também, na sua rede social, Facebook, Instagram, e etc, etc, etc. Tá bom? E os assuntos lá, como que é? De deixar os comentários. Os comentários. As pessoas estão deixando os comentários, a gente tá ficando muito feliz com os comentários. Tá vindo algumas perguntas, a gente tenta responder da melhor forma. Tá bom? E você ainda que tem alguma dúvida ou quer ter algum comentário, elogiando ou falando mal, não tem problema. Fique à vontade, vai lá nos comentários e deixe a sua palavra. Todo comentário será bem-vindo. Com certeza. Tá bom? A jarra com água, não se esqueça, não jarra. Alguma coisa que dá para colocar água dentro. Coloque aí um copo, uma jarra, uma garrafa. O que tiver aí para você, deixe perto de onde você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Ou onde você estiver fazendo o evangelho no lar. Tá certo? E aquele papelzinho lá, tiver alguém, algum ente, algum amigo que desencarnou há um pouco tempo aí, e você tá querendo pedir uma ajuda, deixa aí o nome do desencarnado, tá bom? E a data do desencarne. E se for algum espírito encarnado que está passando por alguma dificuldade e tá precisando também de um empurrãozinho, de uma forcinha, deixa aí o nome, tá bom? Só que aí você deixa o endereço da pessoa. Se for hospital, você deixa o endereço do hospital, tá certo? Mas, para isso tem que ter fé, tá bom? Não basta só escrever e não acreditar. Escreva, mesma coisa da água, deixe próximo da onde você vai estiver vendo esse vídeo ou fazendo o evangelho. Ok? A espiritualidade faz a parte dela, mas você também tem que fazer a sua parte, né? E assim, em conjunto, as coisas vão se resolvendo. Tá certo? Sempre. É isso? Foi-se os negócios que tem que falar? Foi-se todos os recadinhos. Então tá bom. Então, vamos pro evangelho? Vamos. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra e pedir, Pai, fale conosco. Mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Certo? Para dar início, como de costume, vamos fazer uma leitura do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, tá bom? E vamos ver qual a mensagem que vai cair para hoje. Mexer bastante, porque como o livrinho já é antiguinho, e tem umas páginas que já estão marcadas, e estão caindo muita mensagem igual. Então vamos mexer bastante, né? Caiu em matéria afetiva. Esse aqui não caiu ainda não, né? Eu não me lembro. Acho que não, também não. Então vamos lá. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas do sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que o condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades da alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange o sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. É coincidência ou não, vocês vão ver aí que está meio que ligado ao tema do Evangelho de hoje, que a gente já falou, a gente abre com antecedência, porque, né, para dar uma estudada, para não ir falar tanta asneira aqui na frente das câmeras, né? Então vamos lá. Então, o Evangelho de hoje, ele é um pouquinho extenso, tá? Então a gente deu uma resumida, e assim que você tiver a oportunidade, pegue, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e dê uma lida nele todo, porque aí também acaba ampliando o seu campo de visão, o seu entendimento sobre o assunto, tá? E não venha falar assim, mas eu não tenho Evangelho. Na internet, se você colocar lá Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter diversos sites e tem até aplicativo que tem o Evangelho completo, é só você baixar. Então não lê, não dê desculpa, que eu não tenho, que tem, você arruma jeito, tá bom? Hoje em dia é tudo mais fácil, tudo né? Mais fácil. Então o título ele é O Duelo, e a gente vai ler dos itens 11 até o item 15, tá? De forma resumida. Assim que tiver oportunidade, você leia aí todos os itens por completo, tá certo? Então, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. Arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria, é recuar diante das provações que tem que passar. É crime o homicídio pelo duelo. Até mesmo a vossa legislação o reconhece. É crime aos olhos de Deus que vos indica a vossa linha de conduta. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Então a palavra duelo existirá em vossa língua, apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais. E os homens só admitirão disputar entre si
em competições a nobre prática do bem. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é de forma indiscutível a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. Não basta impedir o mal e exigir o bem. É preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. O duelista não tem de modo algum como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que entre o intuito e a reparação existe sempre um tempo para se refletir. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da selvageria, colocando na mente dos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Lendo o texto, quando vocês lerem ele por completo, vocês vão ver que o Evangelho ele direciona muito para aqueles duelos onde homens se enfrentavam por conta de honra, por conta de ego, por conta de orgulho, tá? Nessa época aí o homem ele já tinha que sair na rua e nas vias públicas já preparado com arma, com espada, com faca, porque a qualquer momento ele poderia ser desafiado, né? E para poder manter a honra dele e da sua família, ele era necessário aceitar o desafio, né? Ou se negando, ele tinha que ser remanejado para outro lugar, para outra cidade, etc. E outros problemas com a família, tá bom? Mas o caminho que a gente vai seguir aqui é mais baseado em duas vertentes. Do que está mais enraizado em nós nos dias de hoje, que são os duelos íntimos, aqueles duelos para conosco, que a gente enfrenta todos os dias, no qual a gente é especialista, e o duelo para com terceiros, que está muito associado quando você está em duelo consigo mesmo. A gente tem um problema sério, muito sério, e a gente é especialista em supor as coisas. A suposição vamos dizer, é um sentimento burro. É um sentimento burro. Porque eu vou te dar um exemplo. A pessoa passa por você, ela ri, só que ela não ri de você, ela ri para você, mas no seu eu, você acha que ela está rindo de você, e aí já começou um conflito, entendeu? A pessoa chega no lugar, ou passa por você, não fala nada, não te dá um oi, não te dá um bom dia, você vai fazer o quê? Você vai julgar, você vai achar que aquela pessoa é snob, que aquela pessoa é orgulhosa, mas você não sabe, às vezes a pessoa é só tímida, você não sabe o que a pessoa está passando. Então, a suposição ela é uma boa chave de ignição para a gente começar a desenvolver esses duelos, né? Esquece esse duelo de confronto. O nosso duelo aqui, no nosso mundo, nesse plano, é mais, como se diz, palavras. Não que não exista, pode existir, com certeza nesse mundo enorme aí afora, deve ter os duelos ainda, de forma velada, de forma clandestina, com certeza vai ter. Mas nem se compara a quantidade de duelos que a gente enfrenta diariamente e causando enormes problemas, tanto físicos, emocionais e espirituais. Porque também a gente é especialista em se ajuntar com o mal. A gente não procura se ajuntar com o bem, né? Para se ajuntar com o mal, qualquer coisinha
É fácil, mas e com o bem? Você procura o bem? Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas eu vou no culto. Ah, eu vou no centro espírita. Ok. E o que você faz com isso? Jesus falou. Quando você sabe da palavra, você é mais cobrado. Você acha que Pôncio Pilatos não foi mais cobrado do que aquele que crucificou? Que aquele que pregou Jesus na cruz? Ele provavelmente não deveria ter entendimento quase nenhum. Ora, Pôncio Pilatos tinha. Quem foi mais cobrado aí? Então analise. Vê qual o caminho de pensamento você está seguindo. Não entre em contenda. Não vale a pena. Já falamos aqui. Se tiver que falar alguma coisa para alguém que você, no mínimo, acha que aquilo pode magoar alguém, enfia água na boca. Mesmo que seja de mentira. E fique com água na boca até aquela vontade passar. Porque quando você joga uma pedra, você não consegue parar no meio do caminho. Eu vou seguir primeiro nessa vertente aí dos duelos do nosso dia a dia, onde a gente, na maioria das vezes, ataca as pessoas, ataca algumas pessoas que, às vezes, nunca fizeram nada pra nós, né? Ou porque a gente não está bem naquele dia, ou por N motivos, numa sociedade tão caótica que a gente vive hoje em dia. E se a gente pegar os tempos dos duelos, né, dos desafios, onde o duelo ele era feito justamente para lavar a alma, para limpar a honra, né, de uma pessoa, e onde sempre uma saía assassinada, trazendo para os dias de hoje, o duelo ele evoluiu. Ele evoluiu, mas não evoluiu tanto quanto deveria. A gente não sabe se evoluiu pro bem, Pro bem. ou se evoluiu pro mal. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente não tem aquele duelo clássico, né? Onde um vai matar o outro com uma arma de fogo, uma espada, porque os tempos são outros. Mas a gente tem os duelos provocados pelo ego, os duelos provocados pelo orgulho. E aí antigamente, durante os duelos, tinha-se o quê? Tinha-se toda uma plateia para assistir aquele duelo, para ver quem é que ia sair com a honra, né, lavada, com a honra limpa. Hoje em dia, essa plateia nada mais é do que seguidores. Quando você quer ofender alguém, quando você quer duelar com alguém, qual é a primeira coisa que você vai? Você vai nessas redes sociais e começa a jogar indiretas, várias indiretas, né? Causando um duelo, instigando os seus seguidores, instigando os seus amigos, as pessoas que te acompanham, a ver só a sua versão e a partir daí começar o quê? Começar a humilhar, começar a ofender, a julgar a outra pessoa a qual você está querendo duelar. Então, na verdade, a gente teve o quê? A gente teve uma evolução do duelo. Não com um assassinato mais, como era antigamente. Mas a gente tem esse duelo, digamos assim, sujo, né? Desleal. Porque muitas vezes as pessoas só escutam um lado. As pessoas não dão nem a oportunidade da outra parte se explicar. Já vão julgando, já vão atacando, né? Quantos casos às vezes a gente vê aí, fulano sequestrou uma criança, joga a foto de um suspeito. Às vezes nem é o suspeito. E aí acontece o que? A população se junta para fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes aquela pessoa nem é a culpada. E você cria ódio por alguém que você nem conhece, que nem está no seu caminho de reencarnação. E não é nem criando ódio, a gente cria uma rede de ódio. Esse é o problema. Então esse aparelhinho
que a gente vive com ele na mão, passando o nosso tempo, ele é algo que a gente pode usar tanto para o bem, mas que a gente pode estragar a vida de uma pessoa. Você mata a pessoa da mesma forma, só que espiritualmente. E isso é uma forma de um duelo. Muitas vezes as pessoas duelam pela internet, na busca para ver quem pode mais, quem tem mais status, né? Quem é o mais orgulhoso, porque eu sou melhor. Então a gente tem que começar a refletir o que a gente faz com as nossas atitudes. Mas eu não tô matando ninguém, tá? Você não tá matando ninguém, mas você tá instigando uma rede de ódios ao seu redor e ao redor de uma pessoa que às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta hoje em dia, com o que a gente fala hoje em dia. Escreve. Porque esse aparelhinho é um aparelhinho muito poderoso. Ele pode ajudar muito, mas ele pode arruinar muitas situações no nosso dia a dia. Muitas. Vocês têm que entender, eu acho que já falei isso em algum vídeo, que ninguém, mas ninguém, tem a capacidade de ofender você. Ninguém. É igual um presente. Você só vai ter aquele presente se você aceitar. Se alguém vier te dar um presente, só vai ser seu se você quiser. A mesma coisa é ofensa. Então, pare para pensar o que você está fazendo da sua vida. Pra você ter uma ideia, a questão do duelo, o quão é tão grave perante a Deus, que no texto fala que o duelo é comparado ao suicida. Por quê? O suicida, ele não teve coragem de enfrentar as adversidades da vida. E ele, achando que do jeito mais fácil, atentando contra sua própria vida, ele resolveria todos os problemas. O duelo às vezes não dá nem para falar que é comparado, porque acaba sendo pior. Que às vezes você afeta mais pessoas. Não é só você. Você afeta um terceiro, alguém da família. Então, pra você ter uma ideia perante a Deus e a espiritualidade, o quão grave essa questão de duelar, de você brigar para com o seu irmão. Nós estamos o título desse tema é o duelo, mas o capítulo é o capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. Você vai falar para mim, mas é difícil, né? Claro que é difícil. Muito difícil amar os inimigos. Mas quando Deus, Jesus fala de amar os vossos inimigos, não é aquele amor parentesco, aquele amor de um amigo próximo. É o amor do respeito, você respeitar o próximo. De você não querer o mal dessa pessoa. Respeitar o desconhecido. Só que a gente fala assim, respeito o desconhecido. Mas tem gente querendo esganar gente da própria família. Pelo menos eles não fazem, né? Só pensam. Então, é difícil. Só que Jesus deixou um roteiro para nós seguir. Tá aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí novamente você vai falar, mas Jesus. Tá bom, Jesus. Mas o que ele deixou? O que ele falou para nós? Que a gente poderá fazer. Poderemos ser deuses e fazer até mais do que ele fez. Basta a gente querer. Agora, você acha que se a gente não conseguisse administrar tais situações, eles não iam falar? Aí nós estamos chamando Jesus de mentiroso. E Jesus, na época dele, mesmo sendo Jesus, era mais difícil. Muito mais difícil. Se for analisar tudo que Jesus passou, por questões de ideais, por questões de religião, e ele passou por aquilo. Até quando Pedro foi atacar lá o homem lá do exército, estava levando Jesus, ele cortou a orelha do homem lá fora. Jesus falou, não levantai a espada porque
a espada se levantará contra você. Alguma coisa assim, tá certo? E às vezes num duelo você não precisa ter armas. Às vezes no duelo você vai matando a pessoa aos pouquinhos. Ah, como assim aos pouquinhos? Com palavras atravessadas, com gestos desrespeitosos, com a insignificância. Então, às vezes, o duelo, ele se perpetua por um longo tempo. E a cada dia você vai matando um pouquinho mais dessa pessoa, sem usar arma nenhuma. Só com as suas palavras, só com as suas atitudes, só com a direção do seu olhar. E ao mesmo tempo que você está matando essa pessoa, você começa a sentir dores de cabeça, mal-estar. Às vezes desenvolve até um câncer. Ah, mas é possível? A gente é feito de energia. O que você emana vai voltar para você. E aí, você, por exemplo, você está na rua, em vias públicas, que é muito fácil a gente querer duelar qualquer um na rua. Basta alguém atravessar o nosso caminho ou a gente está de rabo virado. A gente já quer matar a outra pessoa em pensamento. Beleza. Você está com esse sentimento. Aí, essa pessoa, ela não é eterna. Ela vai se tornar um espírito. E pode ser que ela se torne antes de você. E aí ela virou anjo? Falamos isso no vídeo passado. Não porque a pessoa virou espírito, que desencarnou, que tirou essa veste corporal, que virou santa. Não virou. O ódio que você mandou para ela, ela vai estar guardado. E ela vai vir atrás de quem? Vai vir atrás de você. Só que agora ela está um pouco na frente de você, porque você não está vendo ela. Se você não for um médio de visão, você não sabe. Ela vai te fazer o mal e você nem está vendo. E aí você começa a ter doença, passar mal. Ah, mas eu me alimento bem. Ah, mas eu faço atividade física. Não adianta. Então resolva suas pendências agora. A gente tem um livre-arbítrio para decidir o que fazer. E por que a gente procura só o caminho do erro? Só o caminho do mal? Só o caminho de querer apontar o dedo, rebater, receber um tapa e devolver com outro tapa? Para manter a honra? Que honra? Para manter uma etiqueta perante a sociedade que vai te julgar porque ele foi, vamos dizer, rechaçado e ficou quieto. Você está preocupado mesmo com a sociedade? Você acha que essa sociedade que está aqui, a maioria são espíritos evoluídos? Realmente, você acha isso? Ou não? Estamos todo mundo no mesmo barco para aprender. Só que uns tá remando junto com você, se você realmente quiser aprender. Outros tá remando ao contrário. E tem alguns que já pulou fora do barco. Que esses aí vão chegar lá no plano espiritual e vão sofrer. A gente sabe, né, de reuniões mediúnicas, a quantidade de espíritos que sofrem, porque quando chega lá no plano espiritual, viu que não aproveitou a reencarnação, viu que estacionou, que aquilo que foi tempo com coisas irrelevantes, que aquilo que foi proposto para ele fazer, chegou nem perto. Você quer ser um espírito desse? E aí? Aí cai naquilo que eu falei no começo, aquele duelo interior. É importante? É legal ter aquele duelo interior? É. Pra você evoluir. Quando você se cobra, você busca sua melhora. Então esse duelo interior é importante. Só que não pode ultrapassar os limites a ponto de você querer externar seus problemas, seus ódios, sua raiva em terceiros. A gente sabe que não é fácil
lutar contra os duelos internos. Quantas pessoas hoje em dia acordam e muitas vezes não tem nem vontade de levantar da cama por N motivos. Isso não deixa de ser um duelo. E nesse duelo, a partir do momento que você se rende em ficar deitado, em não enfrentar os seus problemas, nessa hora você está sendo sacrificado. Nessa hora você está se entregando. Você está sendo um suicida. A gente vive num mundo caótico, num mundo frenético, onde a maioria das pessoas não olham para o seu próximo. Não é verdade? E aí a gente fica aguardando esses duelos, e esses duelos eles gritam dentro da gente. Porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas angústias, com esses sentimentos depressivos, com essas emoções que estão à flor da pele. E acaba criando o quê? Esse conflito, esse duelo dentro de nós. É por isso que a gente tem que ser forte, é por isso que a gente tem que ter fé, e é por isso que a gente não pode deixar com que esses sentimentos, com que essas perturbações do nosso dia a dia, deixe nos vencer. A gente vai sofrer, a gente vai ter vontade de desaparecer, vai, mas você tem que ter força, você tem que ter coragem para enfrentar esse duelo e vencer esse duelo interno. Não deixar com que esses sentimentos corrompam você e vençam e te derrubem. Você tem que acreditar mais em você. Você tem que acreditar, eu posso, eu consigo. E lutar para que isso seja verdade dentro de você. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser de hoje para amanhã. Não vai ser daqui uma semana. Isso é um aprendizado, é um treinamento diário, onde a gente não pode deixar com que esses sentimentos nos vençam. Do duelo, quem tem que sair vencedor nesse duelo interno é você. Você tem que lutar, você tem que ter a coragem, você tem que levantar a cabeça e olhar para você e falar: eu consigo, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. Porque se a gente não luta, se a gente não tem coragem, é onde a gente entra no processo de depressão e é onde muitas pessoas acabam fazendo o quê? Eu não aguento mais, eu não consigo mais, é o fim da linha para mim. Vou acabar com a minha vida. Nesse momento você perde o duelo. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Peça ajuda para alguém que você confie. Peça ajuda a alguém da sua família. Fala: eu não estou conseguindo romper esse duelo dentro de mim. Me ajuda. Não é vergonha para ninguém pedir socorro. Muitas vezes a gente necessita pedir socorro. Porque a gente, às vezes, se encontra dentro de um labirinto. A gente, duelando, não consegue encontrar uma saída. E às vezes, muitas das vezes, a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água. Que a partir do momento que eu tenho a humildade de pedir ajuda, de falar abertamente: eu não estou conseguindo, você pode me ajudar? Às vezes a visão da outra pessoa te tira daquele duelo em frações de segundos. Então não tenha medo de pedir vergonha, de pedir ajuda. Vergonha não. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Isso não é vergonha para ninguém. Isso não deixa você pior do que ninguém. Muito pelo contrário. Isso vai te ajudar a resolver, a acabar com esse duelo interno dentro de você. Você vai estar sobrepondo mais um obstáculo no seu projeto encarnatório e o resultado vai ser evoluir. E uma coisa, você não é o único que sofre com esses duelos internos. Pode ter certeza que milhares de pessoas que estão ao seu redor duelam todos os dias para sair da cama, duelam todos os dias para enfrentar as dificuldades no serviço, as dificuldades dos problemas familiares, as dificuldades
que estão no nosso caminho. O que a gente não pode deixar é fazer o quê? Com que essas dificuldades nos vençam. Não adianta porque você tá ouvindo isso aí e agora ficar todo empolgadinho, falar, vou mudar agora, vou mudar, e ficar sentado no sofá assistindo Netflix. Isso aí não vai adiantar nada. Porque a hora que você dormir e acordar, você vai estar com o mesmo sentimento. Então se mexa. E erga a cabeça. Erga a cabeça. Procure alguma coisa que te direcione. O que eu posso fazer? Por onde eu posso começar a tentar melhorar? Você vai tentar por aqui? Pode ser que não dê certo. Não desista. Pega outro caminho. Siga outra direção. Tente de uma outra forma. Quer queira que não, o que vai te direcionar é Deus e Jesus. Isso aí não tem de onde se fugir. Agora, quem sou eu para indicar qual que é o melhor caminho? O Espiritismo? Católico? Umbanda? Evangélico? Você tem que ir onde se sente bem. Mas todas, o direcionamento é um só. Você vai chegar no único local, Jesus. Ele que tem a bússola que vai te direcionar pelo maior caminho. Então, procure. Orai sempre e vigiai sempre. A nossa cabeça, a nossa mente, nosso psiquismo, às vezes, como se diz, ele implanta coisas que é difícil para o nosso entendimento enquanto seres espirituais ainda no começo da nossa trajetória. Então, igual a Vânia falou, estende a mão pedindo ajuda, mas também estende a mão oferecendo ajuda. Não é assim. É assim. Lembra? Assim é duelo. É assim é ajuda. A gente vai tropeçar, a gente vai chorar, a gente vai errar, a gente vai tentar ir por um caminho, a gente vai tentar ir por outro caminho, mas tenha certeza que no final você vai olhar para trás e você vai falar: eu venci. Eu venci esse duelo interno. Então acredite mais em você, acredite mais no seu potencial, porque você é capaz. Independente do que os outros falam de você, do que os outros pensam também, não importa. Aquilo que você acha que a pessoa disse que vai acrescentar algo para sua vida, beleza, leva junto com você. Aquilo que você acha que não vai te fazer bem, que a pessoa falou, vai te deixar para baixo, deleta. Joga na privada. Deleta. A gente só carrega aquilo que a gente quer. E você quer carregar o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Então joga o lixo para fora. Despeja, você não precisa carregar lixo nenhum. Você não precisa carregar tralha nenhuma que não vai te ajudar em coisa nenhuma. Deixe o seu caminho mais leve. A gente já tem problemas demais para carregar mais tralha. Porque se você estiver carregando tudo isso aí, dá para se comparar aos tempos que o pessoal usava armadura. A dificuldade que eles tinham de duelar, com aquele peso. Então, não é mais fácil você já ir descartando todo esse peso a mais que está vindo em cima de você, por uma hora que tiver realmente que duelar, você tá mais leve? Não leve tudo a tão ferro e fogo. Deixa as coisas fluírem naturalmente, com mais leveza. Escutou algo que não te agradou? Não rebata. Deixa, passa. Você vai ver como seu caminho vai ficar mais leve, como seus duelos internos, eles, aos pouquinhos, eles vão sanando. Deixa os duelos se desfazendo. Deixa os duelos mesmo só pro esporte. Que aqui no livro fala que não é errado. Aqueles duelos, né? Aqueles no esporte que tem um contra o outro, aquilo ali a espiritualidade não discrimina não. Então, veja só esse duelo. O resto, você
descarta. Descarta. Joga pra fora. É isso. Porque se deixar, nós vamos ficar falando aqui um tempão. Daqui a pouco o YouTube corta. Não, tá falando demais, corta isso aí. Ultrapassou o tempo, É. limite. Mas eu acho que já é um bom norte para você analisar, tá? Da mesma forma que a Vânia falou, que a gente leu só uns trechos, que foi para nortear a nossa palavra, o nosso evangelho. É só você ler, tirar suas conclusões. Cada leitura vai ser um entendimento diferente. Tenha certeza disso. Se a gente daqui um mês for ler esse capítulo e vir aqui falar de novo para vocês, vai ser um outro assunto. Você pode ter certeza. O nosso caminho já tem tantos espinhos. Para que a gente cria mais? Aprecie apenas as flores que estão ao longo do seu caminho, que você vai ver que ele vai ficar muito mais belo, muito mais leve de ser percorrido. Com certeza. É isso. Então, ok. Vamos para a mensagem do Roberto. Vamos ver o que ele tem escrito para nós. Vamos lá. Vamos lá. No intuito de defender a honra, amparado pelo ego e o orgulho, na maioria das vezes se muda a forma de ser, onde os duelos continuam e não só se pratica, mas se aperfeiçoa com o tempo. Entramos em contendas inúteis, visando defender uma honra vazia. Mesmo que nos tempos atuais não seja mais comum um duelo com armas, o que prevalece é o duelo com atitudes e palavras, sobrepondo o amor e a caridade. Quando se perde a racionalidade, se perde a razão, impactando no entendimento objetivo da realidade, se deixando levar por um suposto retrocesso. Não alimente o ódio e o rancor, neutralizando a mágoa, para não criar uma energia pesada ao seu redor, causando em consequência mal-estar, dores e até doença. Foque na sua melhoria interior, demonstrando e transmitindo coisas boas, no intuito de seguir o que Jesus tenta nos ensinar: amai os vossos inimigos. É legal que foi o que a gente falou, né? Tá bem. Senão o Roberto fala: caramba, vocês estão lendo negócio e tá falando besteira aí. Pelo menos, se a gente falou besteira, o Roberto também falou, porque viu que bateu. Ok? Então é isso, pessoal. De novo, vou pedir: se inscreva no canal. Acho que chegamos a 2.700 e pouco. Tá quase 3.000, hein? Tá quase. Precisamos dar forcinha de vocês aí. Você que não é inscrito. E você que é inscrito também, dá uma olhada lá. Porque o YouTube, de vez em quando, ele, não sei por qual motivo, ele tira os inscritos. Você se inscreveu, você vai lá, não tá mais inscrito. Então, você que acompanha o nosso canal, dá uma olhadinha lá, vê se você continua inscrito. Se não continua, se inscreva de novo. Tá bom? Se não deixou o like, que eu não sei porquê, aproveite agora. Deixa o like antes de você sair desse vídeo, porque é muito importante. Os algoritmos do YouTube, o processo lá precisa desse like para o YouTube entender que, pô, o negocinho tá legal lá. Ative as notificações para que você possa ser avisado sempre quando tiver uma novidade. Vai que surge uma novidade, né? Os nossos vídeos são postados toda quarta-feira, mas agora também nos shorts do YouTube a gente tá postando os cortes. Aqueles trechinhos que tiveram uma maior relevância aí durante o vídeo, a gente está postando no short. Uma frasezinha motivacional pro seu É uma dia. coisinha mais motivacional, né? Isso. Tanto no TikTok nós estamos também, nos shorts, no Instagram, no Facebook. Nós estamos no mesmo lugar. Curte toda a gente lá. Curte todo mundo lá. Vamos aumentar essa rede aí de fazer o bem e agregar. Propagar essa corrente do bem. Que é importante não só para nós. Para nós é o de menos importância, mas sim para quem estiver precisando aí, do outro lado da telinha. Ok? Finalizando. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui comparecia por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedindo que nos induza aos melhores caminhos,
aos melhores pensamentos, mas que respeite sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E peço que fluidificai aqui essa água, e aí, a água de cada um de vocês, que a gente possa fazer bom uso durante a nossa semana, para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, tá bom? Novamente só agradeço a todos vocês, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima semana, até o próximo Evangelho. Um abraço a todo mundo aí. Nos duelos internos, lute para que você sempre saia o vencedor e que você olhe para trás com orgulho da pessoa da qual você se tornou, da qual você conseguiu evoluir, tá certo? Um grande abraço, uma semana abençoada para todos vocês e a gente se encontra no próximo Evangelho. Um grande beijo e um abraço muito apertado a todos vocês, tá certo? Até semana que vem, gente. Tchau. Tchau, pessoal.